Contexto: ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão perde a Coreia, que passa a ser controlada pelo poder bélico e econômico dos Estados Unidos e soviéticos. Quanto mais se desenvolvia a Guerra Fria, a presença dessas duas potências em território coreano causou a divisão política desse território. Ao norte se formou a República Democrática da Coreia do Norte, com foco no socialismo e influenciada pelo regime socialista soviético. Já no sul se formou a República da Coreia do Sul, com orientação capitalista. Ambos territórios eram divididos por uma linha no paralelo 38, com o objetivo de restabelecer a hegemonia dos territórios sobre um único governo que se inicia um conflito. Em 1950, o primeiro movimento foi tomado pelos norte-coreanos, liderados por Kim Il-sung. Contando com o apoio chinês e soviético, enviou soldados coreanos para a Coreia do Sul, onde tomou a maior capital sul-coreana, que é Seul. O motivo do primeiro movimento foi uma suposta invasão ao território norte-coreano sob o comando do líder sul-coreano Syngman Rhee. Já o objetivo do norte era a prisão e execução do líder sul-coreano. Um acontecimento importante desse primeiro movimento foi os massacres das Ligas Bold, onde 100.000 suspeitos de simpatias com o comunismo foram executados por soldados sul-coreanos. Após o início da guerra, houve uma reunião na ONU, onde condenaram o ataque norte-coreano e no mesmo dia deram liberdade para os Estados Unidos intervirem na guerra ao lado da Coreia do Sul, o que não agradou os soviéticos, que estavam evitando sua interferência. Interferências comunistas e capitalistas. Os Estados Unidos, então, enviou soldados comandados pelo general Douglas MacArthur e suprimentos para a Coreia do Sul, ajudando a recuperar a capital Seul em setembro. Um mês após a recuperação, com a ajuda dos estadunidenses, a Coreia do Sul conseguiu tomar Pyongyang, maior capital norte-coreana. A China, então, interferiu também na guerra, ao lado dos norte-coreanos, não aceitando as ações americanas e, com o apoio soviético, conseguiram vencer 3 batalhas contra os capitalistas. 1951. Em 1951, o lado comunista foi obrigado a recuar para o paralelo 38, onde, após vencerem o lado capitalista, conquistaram novamente Seul. Essas perdas americanas foram importantes para a entrada de outro general na guerra, Matthew Ridgway, que conseguiu recuperar outras cidades tomadas pelo comunismo, e novamente Seul. Douglas MacArthur foi então despedido dos serviços, e por conta da instabilidade da balança entre os dois grupos, os capitalistas voltaram a perder, levando Truman a considerar um possível tratado de paz futuramente. Contudo, a guerra continuou e em julho de 1951, ataques aéreos contra a Coreia do Norte começaram a se intensificar cada vez mais. 1952. Com a continuação das batalhas, os suprimentos das tropas chinesas e norte-coreanas começaram a acabar, devido à constante pressão de ataques aéreos, e a situação humanitária da Coreia só piorava. As batalhas resultaram na morte de milhares de soldados de ambos os lados, com pouco avanço estratégico. 1953. Durante a Guerra da Coreia, uma das grandes batalhas foi a do posto avançado de Harry, que ocorreu no posto de Harry, um pequeno posto de observação de artilharia ocupado pelas forças da ONU. Lá, a ONU sofreu um ataque pelas tropas chinesas, pois queriam usá-lo contra a linha principal da resistência da ONU. Mesmo com a sua superioridade numérica, o posto foi sucessivamente defendido e os chineses cancelaram os ataques. Nessa batalha, a China perdeu por volta de 4.500 soldados, enquanto a ONU mal chegou a 700 perdas. Em outra batalha, perto do município de Shiwong, teve a participação das forças norte-coreanas, chinesas, americanas, sul-coreanas e outras forças da ONU. Essa batalha resultou por volta de 2.000 mortes. Devido ao grande número de mortes e pouco progresso na guerra, ninguém conseguiu vencê-la. Assim, as negociações do armistício prosseguiram e finalmente no dia 27 de julho, o Comando das Nações Unidas, apoiado pelos Estados Unidos, Coreia do Norte e a China, assinaram os termos de armistício, terminando a guerra oficialmente nesse dia. Porém, o Tratado de Paz entre as duas Coreias somente foi acertado anos depois de 2018.